E hoje eu quero lhes trazer uma mensagem que está baseada na exposição de Romanos, capítulo 1, versos 8 a 17. Romanos, capítulo 1, versos 8 a 17. Aproveito para cumprimentá-lo, para agradecer a sua presença aqui nesta noite, você que está nos acompanhando também pela internet, mas eu quero lembrá-lo de que amanhã, 31 de outubro de 2016, nós, os evangélicos protestantes, comemoramos 499 anos da Reforma Protestante. Pastor Léo, esse domingo, hoje à noite, está na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na Japuíba, pregando em alusão ao aniversário da Reforma. Pastor Macário está na Igreja Congregacional Campo Grandense, também trazendo uma mensagem aos jovens e à igreja, também abordando essa temática. O ano que vem será um ano assim de comemorações em todo o Brasil, são os 500 anos da Reforma. Nossa igreja mesmo, a Escola Bíblica Dominical, nós vamos adotar um livro, pastor Renato Vargas, chamado Reforma Agora. Vamos pregar muito sobre os solas, os princípios, os postulados da Reforma Protestante. Eu não quero lhe cansar com informações históricas, mas a Reforma Protestante, em resumo, foi o retorno à Bíblia por parte da igreja. O catolicismo apostólico romano se estabeleceu, no século XVI se firmou como sendo um negócio, uma tradição cega, um comércio, onde as autoridades espirituais vendiam lotes do céu, as famosas vendas de indulgências. Tetzel, um dos mais famosos propagandistas das indulgências, a quem Lutero conheceu pessoalmente, costumava visitar vilarejos, frequentando templos, oferecendo às pessoas incautas a certeza da salvação a partir da compra da salvação por moedas, por dinheiro. Era famosa a frase de Tetzel: cada moeda que neste cofre soa, uma alma do purgatório voa. As pessoas eram enganadas, a autoridade das Escrituras estava abaixo da autoridade da igreja, a Bíblia era acorrentada ao púlpito, e isso literalmente haviam nas igrejas da Europa Bíblias enormes, mas acorrentadas ao púlpito. As pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia na língua corrente. Os cultos, em sua grande maioria, eram em latim. As pessoas não entendiam absolutamente nada. E ver a Reforma Protestante no sentido de colocar Cristo como centro, somente Cristo salva e não as indulgências. Somos salvos pela fé somente, não pelas obras, não pelos esforços humanos. A palavra de Deus está acima da tradição do magistério da igreja, sola Escritura e tota Escritura, isto é, toda a Bíblia precisa ser
explicada ao povo, por isso que Martinho Lutero empreendeu um trabalho pesado de traduzir a Bíblia para o alemão. Ele o fez. Sola gratia, somente pela graça o homem é salvo. Ele não precisa fazer nada para ser salvo. Ele é salvo por aquilo que Jesus já fez no Calvário. Antes de Deus falar haja luz, em Gênesis 1:3, ele já havia dito haja graça. E só lhe deu glória. Toda a nossa vida deve ser vivida na perspectiva da glória de Deus. Nesta noite eu quero lhes trazer o texto bíblico que mexeu com as estruturas de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano que havia entrado no monastério para conhecer mais da Bíblia. De família humilde, o seu pai queria que ele fosse advogado. Mas certo dia ele se viu no meio de uma tempestade e, temendo pela sua própria vida, ele se ajoelha e faz uma oração a Santa Ana, a santa de sua devoção familiar. Santa Ana, se eu sair dessa situação, eu vou virar padre, vou virar monge. Entrando no monastério, sob a orientação do Dr. Staupitz, seu mentor, Lutero passou o tempo todo de estudos, desejando satisfazer uma angústia que estava dentro de si. Ele até havia visitado a Terra Santa, Jerusalém. Chegando lá, ele ficou horrorizado, porque viu as pessoas vendendo pedacinhos da cruz. Nunca acabava, né? Se juntasse todos os pedacinhos de cruz que já têm sido vendidos em Roma, em Jerusalém, em Roma, né? Vinham de Jerusalém direto para Roma. Daria para fazer umas 300 cruzes. Lutero viu aquele comércio todo, se escandalizou, voltou desesperado para casa e começou a estudar. Mas como todo monge agostiniano, toda pessoa que estuda na perspectiva ministerial católica, todo padre, até nos nossos dias, só vai estudar a Bíblia no 5º ano de seminário. Os primeiros 4 anos, quem professa a fé católica estuda filosofia, Agostinho, estuda a escolástica, estuda a patrística, menos a Bíblia. Mas no final do seu curso, Lutero começou a estudar a Bíblia. Ele falou, meu Deus do céu, era isso que eu queria. E como Lutero era um homem brilhante, o filme Martinho Lutero, quem desejar vê-lo, eu recomendo a edição mais atual. Lutero se pôs então a estudar com afinco, a ponto dele ser convidado para ministrar uma série de estudos no livro de Romanos. Olha o que Deus faz. E Lutero começa a ler o livro de Romanos no original, uma mente brilhante. E ele vai lendo Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, por aí vai. E quando ele vai chegando no versículo 17, uma bomba de Deus explode no seu coração. Porque ele lê que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sua vida muda, sua história muda. Ele começa a pregar o verdadeiro evangelho, é preso, é exortado a desistir na famosa dieta de Worms. As autoridades eclesiásticas mandam ele calar, se retratar, e ele fala, não me retratarei a menos que as escrituras me convençam. Não retrato. Daí então ele é excomungado, protegido por um príncipe da Saxônia, fica num palácio, uma vez que ele já havia sido ameaçado de morte por outros príncipes, pela autoridade
da Igreja Católica. Lá ele traduz a Bíblia. Mais tarde, então, ele inaugura um novo templo ao colocar nas portas da Catedral de Nuremberg, 31 de outubro de 1517, 95 teses em que ele desafiava a autoridade papal. O movimento cresce, 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 a ponto de um dia chegarem para ele e falar: Lutero, você tem noção do que você está fazendo no mundo? E Lutero disse: eu não faço nada. Eu apenas estudo a Bíblia, prego e vou dormir. E Deus faz o resto. Casou-se com Catarina von Bora. Teve uma montoeira de filhos, uns 4 ou 5 filhos. Chega uma certa idade, adoecido, seus discípulos se reúnem em volta de si e lhe perguntam: o que faremos com seus sermões? Ele disse: queime-os todos, para que permaneça apenas a palavra de Deus. Esse é Martinho Lutero. Amanhã o Papa Francisco vai estar indo à Alemanha para celebrar os 499 anos da Reforma Protestante, reconhecendo Lutero como um doutor da Bíblia. Se é marketing, se é isso, se é aquilo, não estou aqui para julgar. Eu só estou para dizendo de que este homem, de fato, impactou a história. E nós, batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, igrejas ditas tradicionais, somos herdeiros diretos dessa reforma, dessa atitude corajosa. Deixando então esse rápido comentário histórico, vamos ao texto, que é o que nos interessa nesta noite. Romanos 1, 8 a 17. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós, que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A grande ideia desta passagem, amados, é de que a salvação do homem não está dentro dele mesmo, mas sim é algo dado por Deus a ele, a fé. Parece-nos tão simples esse enunciado, parece tão chover no molhado, mas ainda há muitos nos nossos dias que ainda não têm esse conhecimento, esse entendimento, de que a salvação do homem não está dentro dele, de que não está em seu bom comportamento, em sua moralidade, não está também na sua fé, pura e simplesmente, mas na fé que Deus dá a nós, em algo que é dado por Deus.
A fé salvadora não é a mera crença ou confiança de que as coisas vão estar dando certo. A fé salvadora é um dom de Deus. Não é desejo de que as coisas estejam caminhando bem, mas é a convicção de que Deus nos dotou de fé, de ousadia, de confiança. Que fé é essa? Separando então as duas porções, nós temos de 8 a 15, a fé anunciada. E esta fé anunciada é a fé que Paulo via na igreja de Roma. O texto nos fala de que, em primeiro lugar, Paulo dava graças a Deus, versículo 8, por intermédio de Jesus Cristo, por todos nós. E Paulo diz, a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Paulo conhecia a igreja de Roma, preste atenção, apenas de ouvir falar. Paulo não havia ainda estado em Roma, mas era seu desejo conhecê-la pessoalmente. Como que seria a igreja na capital do mundo, na capital do império? A igreja de Roma não fora fundada por nenhum apóstolo. A igreja de Roma fora fundada por cristãos anônimos, que possivelmente judeus estavam no evento de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e saíram do Pentecostes com a chama do poder do Espírito Santo de Deus, e chegaram em Roma e começaram a se reunir. Provavelmente nas catacumbas, em lugares subterrâneos. Mas era uma igreja crescente. Paulo então, amados, ele elogia a igreja de Roma, dizendo o seguinte, olha, eu dou graças a Deus porque a vossa fé tem sido anunciada em todo o mundo. Era uma igreja conhecida internacionalmente. E Paulo então diz no versículo 9 que Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, 10, pedindo constantemente em minhas orações, que agora de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Augusto Nicodemos, recentemente pregando na Conferência Fiel, disse que provavelmente o apóstolo Paulo está interessado em ir a Roma, para, de certo modo, visitar aquela igreja, conhecer aquela igreja, dar o seu testemunho apostólico àquela igreja e angariar também alguns recursos, porque Paulo queria levar o evangelho para a Espanha. E Roma, então, seria o centro onde Paulo receberia os recursos para esta missão. Paulo já havia ouvido falar desta igreja. Uma igreja que, a despeito de um contexto extremamente complicado, imagina o que era ser igreja em Roma. A terra do imperador, a capital do império, todos os caminhos levavam a Roma. E Paulo deseja então conhecer esta igreja. Só um contraponto histórico, é interessante que Paulo chegou a Roma, mas chegou preso. Ele conheceu a igreja de Roma, mas conheceu preso. Não levantou recursos, nunca foi à Espanha. Mas esta carta é um desejo do apóstolo, de dizer o seguinte, olha, esta fé foi anunciada. E Paulo propositadamente alterna, ora falando de fé, ora falando de evangelho. Versículo 9, é quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho. Eu desejo ver-vos, versículo 11, para compartilhar algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Paulo está dizendo o seguinte, amados, sem meias palavras, com um espírito humilde, ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero compartilhar algum dom que eu tenho, eu quero que vocês compartilhem o dom que vocês têm, porque nós temos uma fé mútua. Eu vou estar indo para receber e vou estar indo também para doar, esta fé mútua. É muito interessante, eu fiquei vibrando no meu espírito ao saber o quanto o apóstolo Paulo, como homem de Deus, era um homem humilde. Há muitos homens hoje que têm um conhecimento infinitamente inferior ao apóstolo Paulo e não se admitem receber ou ser encorajados pela fé dos mais simples. Acham que já chegaram a um patamar em que não há mais necessidade de estar recebendo nada de ninguém. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero muito, versículo 11, eu desejo muito ver-vos, porque eu quero compartilhar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos, que vocês ainda não ouviram nenhuma mensagem minha, mas eu quero também
e vocês sejam encorajados pela fé mútua, vossa e minha. Eu quero receber de vocês. Versículo 13, Paulo diz: irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes eu planejei visitar-vos, mas até agora eu tenho sido impedido. E esse impedimento que o apóstolo Paulo está realmente analisando aqui, evocando aqui, não era um impedimento do ponto de vista espiritual. Não era Satanás que o estava impedindo, mas suas condições, falta de recursos, falta de oportunidades. Porque eu quero conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Porque eu sou devedor a gregos, a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E versículo 15, de modo que no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós. Paulo está dizendo: olha, amados, eu quero receber de vocês. Nós temos aqui, amados, um homem com um líder que ambicionava frutos. Um apóstolo que se julgava devedor. Charles Swindoll vai dizer que nós temos aqui um homem na faixa dos 60 anos, que mesmo tendo pregado durante anos, pedindo orações, ele ainda continua pedindo para que ele pregasse com maior clareza. Paulo não era fingido. Paulo sabia que nenhum tipo de sucesso ou número de anos no ministério lhe daria um falso sentimento de realização suprema. Paulo diz: olha, eu ainda não cheguei lá. Eu estou convencido de que eu quero anunciar ainda, estou pronto para pregar o evangelho a vocês também. Eu gosto muito dessa expressão, estou pronto, no versículo 15, porque dá a ideia de que o apóstolo Paulo está disposto, como diz a NVI, eu estou disposto a pregar o evangelho entre vocês. Essa fé em Cristo Jesus precisa ser anunciada. F.F. Bruce vai dizer o seguinte: a pregação do evangelho está no sangue de Paulo. Nada pode refreá-la. Paulo nunca esteve de folga em seu ministério. Paulo está constantemente em serviço, procurando aliviar um pouco o débito que ele tinha com toda a humanidade. E um débito que ele jamais saldaria completamente enquanto ele vivesse. Nós somos estimulados nessa questão da fé anunciada, amados, na perspectiva de que cada um de nós também precisa ter essa mesma postura paulina. As pessoas precisam conhecer o evangelho. E a peça que nós assistimos no início do culto, eu já disse antes da peça, estou reforçando agora, não pode apenas ser uma coisa cênica, cômica em alguns momentos. A fé que não é compartilhada não merece ser vivida, e nem é vivida de maneira sincera. Paulo, o apóstolo, poderia dizer o seguinte: olha, já completei a minha missão. Ele disse: não, eu quero chegar a Roma. Paulo tinha uma obsessão, eu creio, para mim, amados, é uma interpretação minha que está de acordo com alguns comentaristas, que Paulo tinha um sonho: pregar para o imperador. Ele não teve oportunidades disso. Ele se correspondia com pessoas da casa de César. Uma ou outra carta ele vai mandar saudação para a casa de César. Havia pessoas no círculo do imperador convertidas. Alguns filmes de época mostram isso para a gente. E alguns relatos e registros também na história. Mas Paulo tinha um sonho: chegar a Roma, pregar ao imperador, falar dessa fé que uma vez foi entregue aos santos, usando uma expressão dele mesmo: fé anunciada. Eu e você, neste aniversário de 499 anos da Reforma Protestante, temos uma fé que não pode ser encerrada em nós mesmos. Precisamos ter a ousadia do apóstolo Paulo, que disse, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, rogai de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso.
E Paulo escreveu isso quando chegou a Roma. E preso, pôde escrever as suas famosas cartas. Fé anunciada. Mas agora a segunda porção, versos 16 e 17, nós temos a fé aplicada. E aí nós vamos chegar ao texto que abalou as estruturas da alma de Martinho Lutero em 1517. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, não na lei, no Evangelho. Como está escrito, justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ao ler esse texto, deixou registrado o seguinte no seu diário: eu senti que havia realmente nascido novamente, e que havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos. Ali uma face totalmente diferente das Escrituras tornou-se clara para mim. O impacto que esse texto provocou no coração de Lutero foi tão grande, que ele escreveu como fazia, escrevendo suas aulas, escrevendo suas mensagens, escrevendo um comentário na carta aos Romanos. Anos mais tarde, para ser mais preciso, séculos mais tarde, já no século XVIII, John Wesley, um bispo, um pastor anglicano, que havia sido missionário na Geórgia, então continente americano, sob jurisdição inglesa, foi missionário sem ser convertido. Ao retornar do campo, John Wesley começa a reunir um grupo de irmãos, o seu próprio irmão de sangue, Charles Wesley, e outros jovens, naquilo que ele chamou de Clube Santo, para estudar a Bíblia. E numa noite, o John Wesley ouve a leitura do prefácio do comentário de Martinho Lutero e se converte. E vai entrar para a história o testemunho de John Wesley. Naquela noite eu senti o meu coração estranhamente aquecido. É o impacto dessa palavra. Não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, um poder dinâmico, um poder explosivo, expansivo. O Evangelho salva. A lei, ela apenas revela aquilo que temos de necessidade. A lei indica o que precisamos fazer para nos aproximar de Deus. Mas a lei é inócua, é vazia no sentido de nos salvar, porque ela é insuficiente quando chegamos diante da lei e nos perguntamos: e agora? Eu tento fazer e não consigo. Paulo disse aos Romanos: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Paulo vai escrever aos Gálatas, amados e amadas, a dizer o seguinte: olha, a lei ela foi como um aio, um escravo, um pedagogo, alguém que me pegou na mão e me levou para a escola, alguém que me ensinou os rudimentos, alguém que me ensinou os fundamentos, mas chega um determinado momento que a lei não pode fazer absolutamente nada. E aí o que o homem precisa fazer? O homem precisa do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pois a justiça de Deus, as exigências morais de Deus, preste atenção aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, de fé para fé. Como está escrito: o justo não viverá pelas obras, o justo viverá pela fé. Amados, isso é libertador. É uma descoberta libertadora.
Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo havia vivido o evangelho em sua vida. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Não é de se admirar que Paulo não se envergonhasse do evangelho. Paulo havia sido salvo na estrada de Damasco. Ele havia conhecido o próprio Jesus que o salvou. E agora ele está disposto a levar a Roma esta mensagem libertadora. Roma, que era uma cidade corrompida, que o filósofo Sêneca chamava de fossa de iniquidade, e o escritor Juvenal chamava de esgoto imundo inundado pelas escórias do império. E agora Paulo está dizendo, não, eu não me envergonho de pregar o evangelho. E a justiça de Deus se revela no evangelho. Esse pensamento, amados, preste atenção aqui, pode ser sintetizado numa belíssima frase de Stanley Jones. A religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões. Mas o evangelho é Deus buscando o homem. Por isso só há um evangelho. John Piper tem razão ao dizer, Deus é o evangelho. A igreja não salva, a religião não salva, a moralidade não salva, os seus esforços não salvam. Todas as vezes que nós queremos seguir a Deus e o fazemos como que numa escada, subindo para tentar alcançar o favor de Deus, falhamos. E eu tenho sido testemunhas de lutas de irmãos e irmãs que precisam conhecer mais sobre a graça, o evangelho, e menos da lei. Pessoas que ainda vivem constrangidos a uma performance ética. Pessoas que ainda acreditam nos nossos dias de que a justiça de Deus será satisfeita através de um bom comportamento, de um sobrenome especial, ou de pertencer a alguma denominação evangélica. Gosto muito de pensar que o texto diz a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. E a expressão de fé em fé dá a ideia de algo que amadurece, que desenvolve, de fé para a fé, pela fé do início ao fim. E o justo vive pela fé, e essa declaração não é única aqui em Romanos, vai estar em Abacuque 2,4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, preste atenção, porque o justo viverá pela fé. E Hebreus 10:38 vai dizer, todavia o meu justo viverá pela fé, e se eu retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. Por que isso explodiu o coração de Lutero? Porque Lutero, amados, lutava com uma angústia existencial tremenda. Aquilo que em alemão se chama Unverstung. É uma angústia de vida, de ser. Na tempestade que ele havia sobrevivido, ele rogou para Santa Ana, como se Santa Ana pudesse lhe dar aquilo que ele precisava. Lutero era tão carente, amados, de algo que pudesse libertá-lo desse fardo, que ele vivia se martirizando, ele vivia se cortando, ele vivia se autoflagelando. Mas um dia, como uma bomba no seu coração, ele ouviu essa expressão, o justo viverá pela fé. E ele falou, não é pelas obras. E um dia o seu arguidor, aquela pessoa que estava tentando ali, em nome da igreja, tentar afugentar Lutero, demovê-lo da sua convicção, disse o seguinte, olha, mas se nós tirarmos as obras, o que a gente vai colocar no lugar? E Lutero disse, Cristo. Cristo. Ele cumpriu
tudo que precisava ser feito por nós na cruz do Calvário. Temos que confiar em Cristo. Cristo nos basta. Olhe para mim, amados e amadas, você precisa de Cristo. O homem precisa somente de Cristo. Dar o dízimo não vai lhe dar um lugar no céu, você precisa de Cristo. A sua moralidade não vai levá-lo para o céu, você precisa de Cristo. A sua religiosidade não vai levá-lo para o céu, você precisa de Cristo. Se você é daqueles que está bem com Deus, está bem com a vida, apenas quando as coisas estão favoráveis a você, você precisa de Cristo. O Evangelho significa que tudo foi feito por você, por Cristo. Ele lhe ama. Descanse nele. Aplicações outras que eu quero fazer nesta noite. Nós temos que valorizar a igreja de Jesus, orar por ela, nos importarmos com ela, com seu testemunho de fé. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, está dizendo o seguinte: olha, eu me importo com vocês, eu quero conhecê-los. Paulo era o tipo de homem que amava a igreja. Eu e você precisamos amá-la também incondicionalmente. A segunda aplicação que quero destacar para você nesta noite é de que a humildade é sem dúvida alguma uma marca distintiva no homem e na mulher de Deus. Aprendemos com Paulo que ele tinha uma humildade desprendida. E ele vai escrever aos Filipenses sobre isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz nos humilha. Não há ninguém que se mantém soberbo diante da cruz. Eu quero nesta noite lhe afirmar: a cruz nos nivela por baixo, não por cima. Na cruz todos somos iguais. A terceira aplicação é de que nós temos que estar prontos, desejosos em anunciar o Evangelho. É o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. Não imponha limites ao Evangelho. O Evangelho faz a obra por si. Paulo vai dizer aos Coríntios: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Outra aplicação: você e eu somos declarados justos, isso é um sentido legal, jurídico, por conta da graça, não pela obediência aos preceitos da lei. Isso é libertador. Tiago vai dizer na sua carta que se você cumprir 9 dos 10 mandamentos e de cair em um, inútil foi guardar os outros. Ninguém consegue guardar os 10 mandamentos na sua íntegra, se não for através da graça, do favor de Deus. Eu e você somos declarados justos, anunciados justos, pela fé, não pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu já tenho dito isto aqui, mas é sempre bom. Cristo. Colossenses 2, 16, 17, Paulo vai dizer: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo.
O homem precisa de Cristo. Nós precisamos descansar em Cristo, somente. Pela fé, somente. E por fim, fé não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. Paulo vai dizer aos Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não, obras não. Fé. Eu comecei com o contexto histórico da Reforma Protestante, vou terminar com ele também. Mas algo que pouca gente sabe é de que em 1500, 17 anos antes de Lutero liderar o movimento da Reforma, Lutero realizou uma viagem a Roma. E ele ansiava encontrar em Roma algo que o aliviasse de sua angústia. A história diz que quando Lutero está enxergando a cidade ao longe, ele exclama: Santa Roma, eu te saúdo. Mas chegando lá ele fica chocado, decepcionado com a impiedade que ele encontra lá. Lutero sobe de joelhos a escadaria de Pilatos, apinhada de gente supersticiosa. Ele se arrasta de degrau em degrau. E a cada degrau suas orações são entoadas. Até que uma voz de trovão pareceu bradar dentro dele: o justo vive pela fé. Mais tarde ele vai conhecer esse texto. Antes dele ler esse texto, o Senhor falou com ele esse texto. E quando ele encontrou-se com as Escrituras, ele não teve dúvidas alguma de que algo dentro dele estava acontecendo. E dando mais um clique, a consciência de Lutero, a nossa consciência enquanto evangélicos protestantes, é o resumo, é a grande ideia daquilo que nós encontramos em Romanos, no capítulo 1, versos de 8 a 17. A salvação do homem não está dentro dele mesmo, mas sim é algo dado por Deus a ele, a saber, a fé. A fé. Você pode abaixar sua cabeça e orar ao Senhor dizendo: Deus, eu tenho esta fé. Esta fé eu tenho. Esta fé que for anunciada internacionalmente pela igreja de Roma. Uma igreja que nasceu num contexto de perseguição, que o apóstolo Paulo conhecia de ouvir falar e aqui propõe conhecê-la pessoalmente. Esta fé que havia sido aplicada no coração do próprio apóstolo, a ponto de dizer: eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Esta fé que se confunde com o Evangelho. Ora Paulo fala de fé, outra hora Paulo fala de Evangelho. E ele faz isso de propósito. Porque para Paulo o conceito de fé, que é confiança, e o conceito de Evangelho, que é boa notícia, estão umbilicamente ligados.
Podemos concordar com aquilo que um pastor americano chamado Greg Gilbert vai estar dizendo: Deus é o nosso juiz, nós temos pecado contra Ele. Mas Jesus morreu para que nós, pecadores, fôssemos perdoados em nossos pecados, através do arrependimento e da fé. E eu quero repetir isso para que você entenda, não é por você. Essa questão não diz respeito a você, diz respeito a Jesus e o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não quero que você saia daqui desta noite dizendo o seguinte: eu preciso me esforçar para compreender e para aceitar isso. Não, eu quero apenas que você abra o seu coração e diga: pela fé somente eu creio. Eu simplesmente creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à direita de Deus intercedendo por mim. Eu vivo por Ele, eu vivo nele, eu vivo de fé em fé. A justiça de Deus está sobre o seu Filho Jesus. Todas as exigências foram cumpridas em Jesus, e eu não preciso mais seguir os rigores da lei. A lei ficou para trás. A morte morreu na cruz. A lei foi insuficiente para salvar. A antiga aliança cumpriu seu propósito. Agora estou na nova aliança, estou em Jesus. E apenas nele eu posso e devo confiar. Quero que você coloque a mão no seu coração e diga: até que ponto eu conheço esse evangelho? Até que ponto eu me cedo ou já me cedi a esta fé? E eu quero me render, porque eu estou cansado de tentar fazer as coisas do meu jeito. Eu estou cansado de pecar e orar e pedir perdão e pecar de novo, e achar que eu estou perdendo a minha salvação por conta disso, ou achar que eu nunca vou conseguir. E a palavra de Deus para você nesta noite é: sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Jesus somente. Não é Jesus e igreja, não é Jesus e moralidade, não é Jesus e esforço humano, não é Jesus e qualquer outra coisa que você poderá colocar dentro do evangelho. É espúrio. Somente a fé em Jesus. Não é santo de igreja católica, não é nenhum tipo de benfeitoria, de beneficência que você faz, de boas obras. É Jesus. Somente Ele. Somente para Ele, somente por meio dEle. Fica de pé, querido, querida, aqui embaixo na galeria, e saia do seu lugar corajosamente, se nessa noite, como Martinho Lutero há 499 anos atrás, sua alma foi tocada, e você quer ser consciente dessa fé, somente. Só em Jesus vem aqui. Eu encontrei Vem aqui, vem. minha esperança, luz, canção, Venha. lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, e grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Nessa noite eu quero chamar a vir aqui e a dizer: eu quero ter essa fé somente na minha vida. Eu ainda tenho dúvidas na minha caminhada, eu ainda tento fazer as coisas do meu jeito. Sai do seu lugar. Você que está com essa angústia no peito, Deus conhece o seu coração. A angústia, o temor pelo futuro. Você que ainda tenta fazer as coisas do seu jeito, venha, venha, venha aqui para ser liberto. O justo viverá pela fé somente. Venha. Venha aqui. Não é a fé e mais alguma coisa, somente pela fé. Somente pela fé. Venha, venha, venha. Venha aqui, vem.
Só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Jesus, eu encontrei, homem divino Salvador, Para você. presente doce de amor. Nessa galeria, vem aqui à frente. Do lado direito, esquerdo. Faça como estes e essas. Pelos céus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez. Oh Deus. Não sofro mais condenação, Jesus. por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, Por você. luz que entre as trevas se Vem aqui à frente. Só Jesus. glorioso. Somente pela fé. Então nasceu, Somente pela graça. vivo ele está, ressuscitou. Cante, igreja. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado Venha. redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, Sem culpa angústia. em mim. Sem culpa. Esse é o poder. Você que ainda tem dúvida se o Senhor perdoou os seus pecados, vem aqui à frente. por toda minha Lutero tinha essa angústia. vida, Ele havia pedido para Santa Ana. dele serão Não conseguiu se ver perdoado. dias. Foi a Roma. Não conseguiu. Ele encontrou perdão completo por seus pecados. Suas mãos Apenas em Jesus. Venha. Venha. até voltar ou me Venha. chamar, só em Jesus confio. Venha. Nenhum. Nenhum poder Venha. do inferno irá das suas mãos Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Meu Deus, como eu fico assim, estarrecido, Aleluia. de que um texto que mexeu com o coração de um homem, um monge agostiniano no século XVI, tem potencial para mudar nossa vida hoje, que é a palavra de Deus. A justiça é revelada no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus não é pela lei, a lei morreu, a lei ficou para trás. A antiga aliança cumpriu seu papel. Os sábados são sombras, as festas são sombras, as dietas são sombras. As exigências da lei foram cumpridas, satisfeitas em Jesus. Paulo vai dizer aos romanos: vocês são justificados pela fé, então tenham paz com Deus. E aquilo que alivia a alma da gente é saber que a gente não tem que dormir preocupado se a gente é salvo ou não, porque se confiarmos em Jesus, a cada dia Ele vai dizer para a gente: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Eu morri por você, eu me entreguei por você, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O justo vive da fé.
O justo vive pela fé. O justo vive para a fé. Essas pessoas estão aqui à frente, meu Deus. Tem gente aqui angustiada com uma religião humana, falsa, legalista. Gente que acha que vai ser salva se trabalhar mais na igreja. Gente que acha que vai ser salva se tiver um bom testemunho. Tudo isso é importante, mas é consequência, não é causa. Tem gente aqui que está em dúvida se algum pecado cometido no passado já foi perdoado. Eu quero dizer a estes aquilo que a sua palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nesta noite, nós queremos reafirmar o fato de que somos salvos pela fé somente. Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós vamos viver agora de fé em fé. E nesta noite o Senhor está salvando pessoas. Sim. Nessa noite o Senhor está dizendo: o eu te amo mais especial que a gente pode ouvir no universo, em toda a nossa vida. Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? Mesmo que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Esta noite o Senhor está infundindo fé no coração de vocês. No nome de Jesus. O diabo não tem mais autorização para semear dúvida no seu coração. Aleluia. Creia em Jesus e viva a sua vida no Evangelho.